Graça e paz. Louvado seja o teu nome. É uma grande, como a pastora Joyce diz, a gente chega aqui, treme e tem temor, porque é grande a responsabilidade. Nós estamos no mês de maio, e eu gostaria de agradecer ao pastor por nos ceder, aos pastores, ao colegiado, este momento para nós trazermos a palavra do Senhor. E nós vamos falar nesta manhã. Antes eu gostaria de dizer que amanhã, segunda-feira, nós teremos aqui a conferência Servir. A partir das 5 da tarde, nós teremos 3 oficinas, as esposas de pastores estarão aqui embaixo e os pastores estarão lá em cima, pastores e lideranças, em 2 oficinas. E às 7 horas, às 19 horas, nós teremos um grande culto da plenária para também ouvir a palavra de Deus através do pastor Rafael Abdala. É um pastor novo, muito atuante no Espírito Santo e é membro também, foi membro da nossa Convenção Batista do Brasil. E ele vai estar falando aqui conosco e também comemorando, nós estaremos comemorando 77 anos da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Carioca. Então, se você desejar, esteja conosco aqui neste culto, que eu sei que vai ser uma bênção na sua vida. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias num livro que quase ninguém fala nele, livro de Números. Quem já leu Números? Quantos capítulos? Quantos capítulos? Todos os capítulos? Mas ele tem quanto? Os 27? Tem quanto? Ah, sim, tá bom, o pessoal já leu mesmo. Irmãos, nós vamos falar sobre a glória do Senhor está na sua casa. A glória do Senhor está na sua casa. Números capítulo 12, versos de 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos estarão lendo na sua Bíblia e também aqui na mídia está passando, e eu vou ler aqui na minha versão Almeida, que diz: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vocês 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda,
E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Senhor, eis a tua palavra. Fala aos nossos corações como família, Senhor. Ó Deus, nossa família precisa de Ti. E nós estamos atravessando grandes lutas, grandes atrocidades contra a família. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, que a Tua graça possa estar dentro da nossa casa, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, nós estamos no mês de maio. Esse mês de maio é um mês conhecido. Há tempos atrás, a gente via nas propagandas que mês de maio era mês das noivas. Mês das noivas. Muita gente casava-se em maio. As igrejas não tinham vagas mais para casar, porque todo mundo queria casar em maio. Irmãos, mas estas famílias que estão sendo, essas famílias, as nossas famílias deste tempo, elas estão sendo atacadas de todas as formas possíveis e inimagináveis. E o grande objetivo é destruir a família em sua essência e em seu conceito. A minha introdução nesta mensagem é como fosse um protesto contra a situação que nós estamos vivendo. E cabe a mim, e cabe à minha família, e cabe a toda a família do Senhor que aqui está e que está nos ouvindo pela internet. A família tem a missão dada por Deus de espelhar e espalhar a imagem de Deus sobre a criação, sobre a primeira célula de adoração ao Senhor, pois é através da família que o ser humano é conectado à criação e todos como sociedade devemos ter uma família decente, porque esta é a vontade de Deus. Há uma luta diabólica para destruir a célula familiar, para que a sociedade tenha seres humanos perdidos, sem identidade, sem autonomia e sem vivência da glória de Deus nas suas vidas. A desconstrução, irmão, do papel da família, do pai dentro da casa dele, a desconstrução do conceito de mãe e maternidade, isso tem destruído muitas famílias. A busca incessante por segurança financeira para poder se iniciar uma família. Eu só vou me casar depois que eu tiver um carro, uma casa, aí sim eu penso no casamento. Mas já se namoram, já se encontram, já estão juntos há 10 anos. É o que nós temos visto. A ideia, irmãos, também é de que ter filhos é ruim, que dão muito trabalho, que nos faz viver menos. Às vezes você encontra pessoas que dizem assim, pergunta, você tem filho? Ai, graças a Deus, não. E filho é herança de Deus. Filho é bênção de Deus na sua vida. A ideia de ter filhos é a ideia de que nós vamos viver menos para nós. Nós sabemos que a sociedade hoje, a mãe e pai, eles têm os filhos e colocam os filhos o dia inteiro na creche. Colocam o dia inteiro com os avós, o dia inteiro com outras pessoas. E chegam à noite em casa e não sabem o que aconteceu com os seus filhos durante o dia. Essa criação, irmão, de novos arranjos familiares, até tem inserido animais como se fossem membros da família, de igual modo aos filhos. Essa semana eu passei com o Luiz aqui nessa rua Conde de Baipendi. O carro parou, eu olhei e vi, que bonitinho, abriu uma casa de roupinhas de criança, roupinhas de neném. Olha só que vestidinho, que macaquinho bonito. E eu olhei mais para dentro,
era loja de pet. Vocês têm visto lojas de criança serem abertas? As que tinham nos shoppings fecharam. Agora é só lojas para animais. Eu não sou contra animal, porque Deus criou também os animais. E eles são importantes para nós. Mas eu não posso aceitar esta ideia de que um animal, um cachorro, um gato pode substituir um filho, que é a obra, é a herança de Deus para a família. Devemos amar os bichinhos, claro, eles precisam, mas não colocar um cachorro no lugar de um filho. Irmãos, eu estou assim, abismada. Esses dias conversando com duas senhoras num salão, e elas falando sobre filho, as duas, tal, e eu perguntei para uma delas, você tem filho? Ela estava tão animada, irmãos, que eu perguntei, você tem filho? Ela, tem 8 anos. Eu falei, inclusive vai fazer aniversário. Ela falando, mas é um pet. Irmãos, isso não é bíblico. Isso não está escrito aqui. Amamos os animais. Eu falei, porque ele não responde para mim, ele não faz malcriação. Ela dizendo para mim isso. Não faz malcriação, não resmunga. Quando eu brigo com ele, ele vem com o rabinho, quer o abraço. Irmãos, não querem compromissos. Não querem ensinar a palavra do Senhor. Irmãos, o que é isso? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Enquanto o Islã vai crescendo no mundo inteiro, com cada família com 13, 14 filhos, porque eles disseram que eles vão tomar o mundo sem armas na mão. A França, a Europa, a Alemanha, tudo está cheio de... E aqui no Brasil já tem Islã. E quando uma criança islã nasce, o pai é o primeiro a receber esta criança, e aquela criança ainda que sai do ventre da mãe, ela recebe 5 gritos do pai no ouvido. Alá é o teu Deus, Alá é o teu Deus, Alá é o teu Deus, Alá é o teu Deus. Irmãos, vamos orar, e nós estamos abrigando dentro da nossa casa, dando amor, dando carinho, dando comida para pet. Enquanto muitas crianças são abortadas, jogadas nas lixeiras, comidas por bichos, crianças passando fome, crianças sem água para beber, crianças subnutridas. E para, irmãos, piorar a situação, o nosso Código Brasileiro, Código Civil Brasileiro, está sendo mais uma vez reformado. A última reforma foi em 2015, 2017. Sabe para quê, irmãos? E eles já estão discutindo para incluir no Código Civil herdades, testamentos para cachorros e gatos e animais. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. O Código Brasileiro. Alguém tem muito dinheiro, tem casa, tem bens, antes que deixe para o governo, vai testar em cartório que aquele cãozinho dela, que obedece ela em tudo, que não briga com ela, que não reclama com ela, vai receber aquele testamento. Isso é de Deus, irmãos. Não podemos nos contentar com isso. Por isso que eu falei no início que era um protesto. Mas também, irmãos, eu quero dizer que apesar dessa grande orquestração das trevas contra nossas famílias, eu quero te dizer também que não há família irrecuperável. As famílias são recuperáveis, se elas mudarem de rumos e voltarem para a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos, a nossa querida Ellen, que ponha esse texto que nós lemos, 12:1, e nós vamos acompanhar esse texto.
O texto fala de uma família, das mais antigas e importantes do Antigo Testamento. A família de Moisés. Seu pai, Arã, era descendente da tribo de Levi e casou-se com Joquebede. E tiveram 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés, o mais novo. Eu pensava hoje de manhã ainda, depois de ter escrito tudo, ainda falava lá na mesa do café em casa. Gente, como Joquebede era serva do Senhor. Ela não temeu colocar o seu filho num cesto no rio Nilo, que poderia ser comido por crocodilos, porque ela confiava no Deus que ela tinha. Os pais de Moisés, Arão e Miriam, eram pais tementes a Deus, suportaram tudo, não deixaram ele ser morto, mas ela arriscou pela fé, enviando aquele cestinho, porque ela sabia que Deus estava com o olho dele guardando o seu filho Moisés, que depois foi o homem usado muito tempo e quase todo o tempo para conduzir o povo de Israel até longos e longos anos. Então, esse texto fala da família de Arão, Miriam e Moisés. Os pais, Arão e Joquebede. Os pais de Moisés desempenharam um papel muito importante, como nós, como os pais, devemos desempenhar hoje, neste mundo tão difícil, em nossa família. Arão, um grande sacerdote. Miriam, uma grande profetisa. Moisés, um homem tão especial, que Deus falava, está escrito aqui, que Deus falava boca a boca com ele. Já pensaram, irmãos, o currículo espiritual desta família? Já pensaram? O currículo, o peso do currículo espiritual deveria ser uma família de exemplo, de conduta para todos nós. Mas o texto fala dessa família representada por esses 3 irmãos. O profeta Miqueias, lá no capítulo 6, verso 4, lá ele diz que Deus escolhera Miriam e Arão para serem ajudantes, conselheiros, cooperadores durante a escravidão no Egito, para ajudarem Moisés. Deus os separou com uma provisão misericordiosa, para ajudar o povo de Israel, para ajudar Moisés. Então, desses 2 irmãos, se esperaria, que eles fossem defensores ardentes do irmão Moisés, mas não traidores. Porém, diz o texto no capítulo 12, que Miriam e Arão murmuraram contra Moisés, e tendo um comportamento rebelde, insubordinado, contra a autoridade estabelecida por Deus a Moisés. Mas Miriam, ela minava o povo. Sabe aquela coisa de minar? De fazer grupinho? A gente tem a expressão, está uma falação aí. Às vezes escuta isso. Está uma falação aí, pois é. E ela dizia, será? No verso 2, ela diz no verso 2, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós, Arão? Por quê? E diz que o Senhor ouviu a murmuração dentro da tenda. E o Senhor está pronto a proteger, a livrar o ungido dele, que ele envia para a salvação do povo.
Prestemos atenção no que o Senhor fez. O Senhor desceu numa nuvem e pediu que eles viessem para a porta da tenda e chamou Miriam e Arão. E falou para ele, lá nos versos 4 aos versos 9, olha o que Deus falou para esses dois. Eles não precisariam levar esta bronca, mas às vezes nós, como servos do Senhor, precisamos levar broncas do Senhor. Às vezes nós ficamos de olho virado, a carapuça foi muito apertada, mas nós precisamos. Vejam bem, os irmãos que foram escolhidos, disse Deus, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, olha, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. O Senhor está dizendo assim, eu conheço Moisés. E vocês ainda têm algo escondido que precisa apresentar diante do meu altar. Moisés foi escolhido. Ele diz no 7, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aí está o segredo de Moisés, a fidelidade. Diz o Senhor ainda no verso 8, boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Quando nós julgamos os servos do Senhor. O Senhor está ouvindo tudo dentro da nossa casa. O Senhor ouve tudo. E há aqui nesse texto, 5 princípios rápidos que nós queremos trazer para meditação e que pode ser aplicado na minha família e na família dos irmãos, se os irmãos assim procederem e deixarem que o Espírito Santo trabalhe no coração. O primeiro princípio que nós podemos aqui demonstrar, que até mesmo famílias mais espirituais passam por conflitos. Amém? Famílias mais espirituais. Não pense que a sua família é isenta de problema. Eu sei que muita gente entrou aqui dizendo, para que eu vim para a igreja? Minha família ficou lá, todo mundo brigando, um zangado com o outro. Irmãos e irmãs, igreja, famílias espirituais passam por conflitos. Diz a palavra, não há família perfeita. Não espere que sua família seja perfeita. Veja uma família espiritual temente a Deus, mas que 2 irmãos se juntaram contra o mais novo, colocaram Moisés contra a parede e disseram a ele, por que o Senhor fala só contigo e não fala com nós? Que sentimento de ciúme, de inveja, que sentimento mesquinho, num momento tão difícil, que era a hora da escravidão, saindo do Egito, e eles estavam ali, Moisés precisando de oração, e Miriam estava lá. O nome de Miriam vem primeiro porque ela era a segunda, e Moisés a terceira, Arão primeiro, e era ela quem fomentava as fofoquinhas lá no meio do povo. As divisões familiares, irmão, nos ferem profundamente. Amigos nossos, colegas nossos podem nos magoar, e a gente até releva, mas quando a família
nos traz tristeza, nos traz decepção, aí fica diferente, a dor é profunda. Mas Moisés, no entanto, ele não ficou remoendo aquilo que Miriam falou. Olha a diferença. Porque Deus disse que ele era o homem, o quê? Mais manso do que todos os homens. Moisés era manso. Há muitas famílias movidas por ciúme, por inveja. Se eu fosse perguntar aqui quantos que estão sem falar com os irmãos, quantos que estão sem falar com os cunhados, às vezes por uma palavrinha, por uma sugestão que foi mal entendida, mal interpretada. Eu vou pedir licença ao meu marido. Quando eu o conheci, ele estava... eu conheci na faculdade, eu perguntei quantas irmãs ele tinha. Ele tinha 2 irmãs e mais um irmão. E ele disse, eu tenho uma irmã que há 7 anos não fala comigo. Que isso? Nada disso. Vamos falar, vamos procurar. Se ela não te procura, você vai procurar, porque servo de Deus não pode ficar zangado com o irmão. E ele foi, né, meu marido? Foi. E hoje eles estão falando, ela inclusive é serva do Senhor, serve ao Senhor na igreja presbiteriana ali do Rio de Janeiro, com toda a sua família. Irmão, nós devemos quebrar esses laços diabólicos, esses laços de separação. Então eu digo, lá no capítulo 4 de 1 Samuel, também fala de uma família que nós já ouvimos muitas pregações aqui sobre ele. O pastor, acho que há 2 domingos, falou sobre essa família. A família de Eli. Eli, sacerdote, Eli julgou Israel por 40 anos e estava preparando os seus 2 filhos, Finéias e Hofni, para assumir o seu cargo. Ele já estava doente. E eles desobedeceram, os filhos foram desobedientes. Eli não teve autoridade na sua casa. E eles foram para a guerra, lutar 2 vezes contra os filisteus. Na primeira batalha, eles perderam 5.000 homens. E na segunda batalha, eles não aprenderam a experiência e foram batalhar com os filisteus e morreram 30.000 pessoas. Mas por quê? Não se prepararam na presença do Senhor, não se revestiram do poder de Deus, não pediram orientação ao Senhor. E mais uma vez, a família levou novamente uma grande perda. E mais ainda, houve ali um momento muito triste. A esposa de Finéias estava grávida. Quando veio a notícia que o sogro tinha morrido na guerra e que os filhos dele também, ele caiu. Quando ele soube que os filhos tinham morrido na guerra, ele caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço e morreu. Aí, a nora que estava grávida, a esposa de Finéias, quando soube que o seu cunhado, o seu marido estava morto, ela teve um mal-estar e deu à luz a um menino. Deu à luz a um menino. E ela chamou esse menino de quê? Icabor. O que significa Icabor? Foi-se a glória de Deus. Talvez ela sozinha ali, temente a Deus, porque a glória de Deus era a coisa mais importante na vida da família. E o pecado tem separado a glória de Deus no meio das nossas famílias. Pecado de desobediência, pecado de querer olhar, murmurar contra pastor, murmurar contra o missionário, não ofertar, não brigar com Deus. Senhor, livra os missionários que estão no Rio Grande do Sul, morrendo para salvar vidas, porque muitos que foram para salvar, também estão morrendo.
Irmãos, há muita coisa para fazer. Amados, dentro da nossa casa, eu quero te dizer aqui o segundo princípio. Mas antes vou dizer, nossas famílias podem passar por conflitos. A minha passa. Estou vivendo acudindo minha irmã. E vou ajudá-la. É minha irmã. Eu tenho que ajudá-la. Eu tenho que estar com ela. Eu sempre fui mãe dos meus irmãos. E Deus tem me conservado até agora para continuar esse trabalho, porque minha mãe era muito doentinha e meu pai trabalhava muito longe de casa. Mas, irmãos, famílias podem passar por conflitos, por lutas, mas a glória de Deus não sairá de nossas casas, porque seremos nós, todos nós aqui, sairemos daqui com a responsabilidade de sermos pais, de sermos longânimos, de sermos mansos dentro da nossa casa. Só assim nós quebraremos o conflito. O segundo princípio, Deus ouve o que é dito dentro da nossa casa. O que você tem dito dentro da nossa casa, dentro da sua casa? Porque aqui na palavra diz que Deus ouviu Miriam e Moisés murmurando contra Miriam e Arão murmurando contra Moisés. Deus ouve. Vejam bem o que nós estamos falando dentro da nossa casa. Esse filho não vai dar para nada. Hoje não vou orar não, que eu estou muito cansado. Faz aquela oraçãozinha sentado, lê um versículozinho de salmo, vê uma coisinha. Fala, o filho do pastor, a diaconisa, a presidente do diácono, adora fazer bolo. Puxa vida, nunca recebi um bolo da irmã Sandra, aquele bolo gostoso. Irmãos, Deus está ouvindo. Não é, pastor? Deus ouve. Vocês pensam que são as paredes que vão ouvir? Não. Nós temos um ouvinte especial dentro da nossa casa. Você crê nisso, Jonatas? Nós temos um ouvinte especial. Você não está vendo, mas ele está sentado aqui na cadeira, na hora da sua mesa, e ele está ouvindo tudo que você está falando. Tudo. E é por isso que ele ficou indignado, ele ficou irado com os 2 irmãos de Moisés. É agora que eu vou descer e vou colocar esse pessoal no lugar dele. Irmãos, Deus ouve o que nós falamos dentro da nossa casa. A nossa casa deve ser, irmãos, um ponto de contato para a glória de Deus. Nós temos, por isso, de ter um elo para a edificação da nossa casa e demonstrar aos nossos vizinhos e demonstrar principalmente ao Senhor que Ele reina no nosso lar. Apesar das lutas, apesar das enfermidades, apesar do desemprego, apesar daqueles que falam mal da gente, daqueles que têm um conceito errado de nós, não se importe com isso. Moisés nem ligou. Você já pensou se Moisés tivesse ligado? Vocês são fofoqueiros, falando de mim, eu aqui, sem comer, levando esse povo rebelde, vocês, ao invés de estarem comigo, vocês estão tramando contra a minha vida. Sua casa não pode ser, irmãos, a minha casa não pode ser um refúgio para intrigas, para desonra, para pecado. A nossa casa é um lugar ideal para Deus derramar a glória de Deus. E se você, como o único crente na sua casa, receber do Senhor a glória de Deus, você vai espalhar, você vai fazer com que os outros te sigam. O terceiro princípio, Deus quer encontrar nos nossos lares mansidão. Que coisa difícil. Eu falei, meu Deus, mansidão comigo é difícil. Meu Deus, gente mansa não desespera. Gente mansa não briga.
Gente mansa não responde às afrontas. Às vezes nós somos confrontados assim, poxa, mas ele disse uma palavra tão feia para você e você não vai responder, pastora? Não, eu entrego na mão daquele lá em cima. É assim que nós devemos fazer. Antigamente, quando eu era adolescente, eu até revidava. Quando pedi auxílio na escola, na sala de aula, Jonathan, eu falei, não dou não. Você falou mal de mim? Mas isso aí Deus consertou na minha vida. E valeu a pena, irmãos. Quantas afrontas nós já recebemos. Quanta gente falou mal de mim, sem motivo, irmãos. Por isso que eu não me incomodei, porque eu entreguei na mão daquele que sabe tudo, naquele que vê tudo e seria o meu advogado. Gente mansa não se desespera. Deus atestou Moisés como um homem manso. E eu te digo nesta manhã, a glória de Deus quer encontrar mansidão na sua vida. No lar do cristão não pode haver palavrão. Há muitos crentes que falam palavrão, coisa feia. Como seu vizinho vai escutar o palavrão? E você depois vai dizer, vamos à igreja? Aqui está um folheto. Olha, Jesus faz isso. Vamos para a EBF, vamos trazer a sua igreja? Sua família é uma guerra aí? Eu louvo a Deus, porque a minha família é honrada no meu condomínio. Nós começamos a tratar bem, quando chegamos, os porteiros, as pessoas simples. E eles falam de nós para outras pessoas coisas boas. Esse casal, essa família é uma bênção. Olha, irmãos, o meu vizinho, esses dias atrás, disse para o pai, esse casal é uma bênção, nossos vizinhos são uma bênção. E eles não são crentes, mas eles vêm lá, ouvem eu cantar, dá glória a Deus, cantando desafinado, Jonathan, cantando errado, trocando letra de música, mas eu não quero nem saber, eles estão ouvindo. E eu digo, se precisar de oração, chama que a gente vem orar. O marido ficou doente e nós oramos. Luiz foi lá e orou por ele. Irmãos, a mansidão foi um dos princípios mais abundantes na vida do nosso Salvador Jesus. Ele próprio ensinou seus discípulos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Não precisamos ter característica de Jesus, humildade de coração, porque aí ele diz, assim vocês encontrarás descanso, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Sejam manso, não replique a afronta. Pelo contrário, vamos abraçar, nós vamos envergonhar o inimigo e aquela barreira vai cair. E aquela pessoa vai se tornar sua amiga, vai se tornar uma intercessora de oração. Moisés não procurou se defender. Quantas vezes nós vemos, às vezes, no caminho, na rua, o filho, mãe, o fulaninho mordeu meu braço. E o que você fez? Devia morder o dele também. Isso é coisa de mãe ensinar o filho? Ela olha na mochila do filho, tem algo que não é dele. De quem isso aqui? Eu achei lá na escola. É? Tá. Mas lá em casa, quando o Vitor chegou com um lápis, e eu olhava a coisinha dele de lápis, lapiseira lá, esse lápis aqui não é seu. É do Pedro. Amanhã de manhã você vai entregar, e à noite eu não quero ver esse lápis aqui. E hoje, essa semana, irmãos, foi uma coisa tão engraçada. Por isso que eu recebo toda a palavra de bênção que o pastor me dá. Eu saí de compra com o marido, e a minha bolsa ficou aqui. Sabe que mulher anda com bolsa pesada, né, filho?
Aí ele, mãe, foi ajudar a arrumar as coisas. Mãe, que bolsa é essa? Tira essa bolsa. Jesus já carregou o seu peso. Glória! Mãe, Jesus já carregou o seu peso, tira essa bolsa. Eu fiquei muito feliz, eu orei ao Senhor agradecendo, porque Ele teme, Ele pode não estar aqui, mas Ele teme ao Senhor. E Ele vai voltar, porque família a gente espera, a gente não abandona. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, 9, ele diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude e se algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, mansidão nos traz a presença de Deus. Quando você se encontrar em meio a desavenças, a discussões, reflita primeiro. Veja se você tem razão de estar gastando aquele tempo em discutir com uma pessoa que não vai aceitar a sua explicação. Pare, clame o sangue de Jesus, que a boca, Deus vai fechar a boca do leão, e depois vocês vão ter momentos de conversa e vão se abraçar para que haja mansidão na sua casa. O quarto princípio, e falta só um: tragédias podem colocar a casa em ordem. Amém? Tragédias podem colocar a casa em ordem. Quem já não teve tragédia em casa? Não estou falando de tragédia de teto cair, de o banheiro vazar, tragédias emocionais de comportamento. Eu tenho. Irmãos, o Senhor agora chama Moisés e diz assim, e Arão diz para ele assim: poxa, Moisés, poxa, Deus deixou a nossa irmã leprosa. Clama a Deus, chama o Senhor para que ela seja curada. Ela está doente. Somente, irmãos, a glória de Deus pode consertar as tragédias que causamos e colocar as coisas no lugar. Eu não sei o que a sua família está passando neste dia, neste mês, até o final do ano, mas eu tenho certeza que a glória de Deus estará na sua casa, e só depende de você, isso depende de nós. Tragédias podem levar ordem na casa, podem levar ordem na família. Aí Moisés clamou ao Senhor, Arão pediu a ele: meu Senhor, aí ele já chamou de meu Senhor, interceda para que minha irmã seja curada. Aí Moisés vai e diz, lá no verso 13, Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E sabe qual foi a vontade, a resposta? Não. Deus às vezes diz não. Ela vai ficar retida por 7 dias. Moisés retrucou? Não. Moisés atrasou a sua liderança. Moisés atrasou o povo. Moisés teve que apaziguar toda aquela reclamação. Não, Moisés, agora não. Eu preciso tratar de Miriam. Eu tenho na minha família gente que Deus precisa tratar. Vocês têm? E Ele vai tratar. E Ele vai tratar, só que nós temos que esperar a vontade do Senhor.
Deus pode curar depois de uma oração. Ele fez isso com o leproso que chegou perto dele, e na mesma hora o leproso ficou curado. E Deus disse para ele, Jesus disse para ele, vá para a sua casa e não conte para ninguém, porque senão todos os leprosos sairiam atrás de Jesus. Mas também a mulher do fluxo de sangue, ela foi e tocou. A tua fé te curou. Deus cura através de uma oração, através de um único ato. Mas aqui nós temos um exemplo que Deus cura por etapas, por processos. O irmão diácono Cícero. O Senhor tem curado muitos deles por processo. E era assim que Deus estava falando com Moisés. Ela não vai ser curada agora, ela vai ser retida. Aí, se fosse eu, virava para Miriam e dizia, ouviu, sua fofoqueira, por causa de você, o povo vai se atrasar, nós vamos demorar. Vê se você toma vergonha, para de cochichar, para de levantar falso, para de fazer confusão no meio do povo. Fica aí, eu vou te deixar ir e nós vamos partir. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse para o povo, não sairemos daqui enquanto minha irmã não for curada, porque o Senhor está tratando dela. O Senhor, nesta manhã, precisa tratar de muita gente. O Senhor, nesta manhã, está precisando tratar de muita gente. Ele pode curar. Pastora Joyce não está aí, né? Mas eu vou usar o nome dela. Ele pode curar por processos, uma atitude, falta de sabedoria de uma médica que me queimou toda, mas o Senhor me curou com aquela queimadura. O Hernani viu, acompanhou meu processo. E eu estou dia 22 esperando o laudo final, e eu sei que Deus vai me dar a vitória. O Senhor me curou, mas eu tive que chorar muito. Eu gritava na hora de tomar banho, porque tudo meu aqui ficou com feridas em carne viva. Enquanto a carne estava, ele estava queimando aquele câncer de pele. Oh, Jesus! E eu gritava muito. Não podia tomar banho, não podia dormir. E o Senhor me curando por etapas. E o Senhor me curando por etapas. E o Senhor curando o irmão Cícero por etapas. E quem não vai crer que o Senhor pode estar curando, se Ele quiser, o irmão Joaquim lá por etapas? Trabalhando na vida dele, consertando a vida dele, da irmã Eurides. O Senhor pode curar por um ato. Ele também pode curar depois de 10 quimioterapias. Ele pode curar depois de radioterapias. Por etapas, por processos. Ah, irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E o quinto e último princípio. Família, a gente espera. O povo não partiu. Vamos esperar a nossa irmã. Ele não revidou contra a sua irmã. Ele atrasou a caminhada. Ninguém partiu, ele estava tratando da família de Moisés e mandou Moisés esperar. Família, a gente espera. A família, a gente espera. Como ela está? Toda quebrada, toda envolvida em droga, toda envolvida em bebida. Mas nós temos que esperar este membro da família a se voltar para a gente, para os braços do Senhor, custe o que custar. Essa semana eu tinha que, na quarta-feira, fui toda bonitinha para apresentar os relatórios da Ordem dos Pastores, também lá com a União Feminina, junto, dar todo o meu apoio. E, de repente, no meu escritório, eu tinha que sair 13h, explodiu o meu micro-ondas novo, sem mais nem menos. Minha irmã ligou chorando,
eu vou morrer, eu estou precisando de ajuda, me socorre, eu estou sozinha, eu estou desmaiando. E eu estudando essa palavra. Eu não poderia deixar minha irmã naquela situação e prestar relatórios a homens. Eu escolhi a melhor parte. Na mesma hora, peguei o telefone, não posso ir por causa disso, não posso ir por causa disso. Deus sabe. E o relatório foi apresentado, foi aprovado, e o relatório da União Feminina foi aprovado, com palmas, com louvor, e eu fiquei cuidando da minha irmã. Irmãos, eu não posso deixar, Jonatas, de ler uma coisa muito importante que esta semana rodou aí no nosso grupo de pastores, e eu já tinha ouvido. É uma história real que o pastor Hernandes Dias, um pastor que eu considero muito, ele contou sobre o pastor Tim Simbala, não sei se é assim que pronuncia, dos Estados Unidos, Nova York, um dos ministérios mais conhecidos da América do Norte, um brilhante ministério. Um dia ele chegou em casa e a sua filha, primogênita, adolescente, disse assim: papai, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber da minha família, eu quero curtir a vida está pulsando lá fora e eu não quero perder tempo aqui. O pai pediu, chorou, implorou, mas nada adiantou. A menina colocou a mochila nas costas e saiu. O pastor disse: eu não tenho estrutura emocional para seguir com o meu ministério, para continuar. Pensou em largar. Um dia um colega dele ligou da Flórida para ele e disse: Tim, esqueça essa menina. Viva a sua vida, o seu ministério. Ela não está nem aí para você. Mas não adiantou. Irmãos, mas eu pergunto, qual é o pai que esquece seu filho, por mais rebelde que seja? Qual é a mãe que esquece um filho, por mais rebelde que seja? Um dia o pastor Tim Simbala estava num culto de vigília na sua igreja. E, de repente, uma irmã se levantou e disse: pastor Tim, a nossa igreja nunca orou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor pela sua filha. E naquela noite, os crentes que estavam na vigília, como nós fazemos aqui às vezes, nós rodeamos os bancos. Os bancos foram rodeados com crentes, dados mão, um dando mão ao outro, e fizeram um clamor. E o pastor disse que aquele templo parecia uma sala de parto, com choros, lágrimas, soluços, através de um clamor pela sua filha. Naquela noite, quando ele chegou em casa, contou para sua esposa: meu bem, eu tenho certeza que Deus libertou nossa filha nessa madrugada. E 3 dias depois, tocou a campainha de manhã. A mãe foi abrir a porta. E a filha, em lágrimas, chegou e disse: cadê meu pai? Correu para o quarto e lá abraçou as suas pernas e perguntou: pai, o que aconteceu há 3 dias de madrugada? Porque eu vi escamas caírem dos meus olhos, eu vi grilhões se arrebentarem das minhas mãos, e eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para a minha família, eu quero voltar para Jesus e servir a minha igreja. Irmãos, em nome de Jesus, você e eu não geramos filhos para o cativeiro, para a morte. Nossos filhos são herança do Senhor, nossa família são heranças do Senhor. Mas não abra mão da vida deles, espere por eles. Sabe por quê? Porque família a gente espera. Que Deus abençoe. E o Espírito Santo de Deus fala melhor em cada coração. Amém.